Olá, graça e paz de Jesus de Nazaré sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. É uma alegria tê-lo novamente conosco. Fique à vontade entre nós. Aproveite esse tempo que passaremos juntos para cantar para Deus, para louvar o nome do Senhor, para orar junto conosco, para ouvir a Tua palavra. Estamos em culto a Deus. É um culto virtual, é verdade, mas não deixa de ser em espírito e, sobretudo, em verdade. Que você aproveite desse tempo para falar com Deus, para abrir o seu coração e experimentar de um Deus gracioso que se aproxima daqueles que invocam com sinceridade de coração. Queria te convidar para orar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus eterno e bendito, mais uma vez, em nome de Jesus, nos aproximamos da Tua presença para render ao Senhor o culto que somente o Senhor é digno de receber. Toda honra, toda glória, toda majestade, todo o poder sejam dedicadas ao Senhor, Trindade Santa, Deus eterno e bendito. Mais uma vez, nos unimos pela fé em Jesus para prestar ao Senhor esse culto. Que as nossas canções, que as nossas orações, que a Tua palavra fale aos nossos corações. E que cada ato desse culto, cada expressão dos nossos corações em culto ao Senhor, sejam agradáveis diante de Ti, Senhor. E que o Senhor, pela Sua misericórdia e graça, nos visite cada lar, cada família, cada coração que se aproxima do Senhor e realize em todos nós a transformação que precisamos para vivermos melhor. Que a Tua graça invada as nossas casas, a nossa alma, as nossas almas. E que o Senhor nos permita, em Jesus de Nazaré, termos mais um encontro com o Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa para esse tempo e é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Celebre ao Senhor junto conosco. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus.
quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Bendice ao Senhor, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Segura
Bom é ter esperança. Essa é a nova série de reflexões que nós estamos fazendo. Bom é ter esperança. Mas no tempo que nós vivemos é muito comum a gente ouvir e até ver pessoas perdendo ou falando que estão perdendo as suas esperanças. E a pergunta que podemos fazer é como é que podemos cultivar a esperança em nossos corações? Como é que podemos manter os nossos corações esperançosos, vivendo tempos tão difíceis, tão difíceis? Eu creio que algumas questões roubam dos nossos corações a esperança. A primeira delas é a incerteza. Vivemos cercados de incertezas. Incertezas sobre tudo. Incertezas sobre a nossa vida, incerteza sobre os nossos projetos e sonhos, incerteza sobre as pessoas que estão ao nosso redor, incertezas. Nesse tempo de pandemia, nós temos incertezas que alcançam a nossa vida financeira, incerteza que alcança a nossa saúde, incerteza sobre os nossos queridos, se esse tempo mal, se as adversidades alcançarão as pessoas que nós amamos. Vivemos cercados de incerteza. E a incerteza é uma das coisas que certamente tentam roubar a nossa esperança. Uma outra coisa que rouba a nossa esperança, ou pelo menos tenta roubar a nossa esperança, é essa sensação de que a vida foge ao nosso controle. Nós não temos muito controle sobre a vida. A vida é esse animal indomável, não tem como a gente domar a vida, não tem como a gente colocar cabresto na vida. Nós fazemos os nossos planos, fazemos as nossas projeções, nos organizamos, mas a vida escorre entre os nossos dedos, foge do nosso domínio. Uma canção popular diz, o Chico Buarque de Holanda, ele diz que nós plantamos a mais bela roseira que há, e eis que vem a roda viva e carrega a roseira para lá. Nós fazemos os nossos planos, nós construímos os nossos ideais para o futuro, para as nossas famílias, para os nossos filhos, e eis que vem essa roda viva, eis que vem a vida e arranca das nossas mãos, sem pedir licença, o controle das nossas vidas. Então, essa é outra coisa que tenta roubar a nossa esperança. O autor de Eclesiastes já diz isso, que nem sempre os velozes vencem a batalha, nem sempre os prudentes têm pão, nem sempre os sábios têm prestígio, porque o tempo e o acaso alcançam a todos. Nós não temos controle. A vida, como eu disse, é esse animal indomável. Nós não temos como colocar cabresto. A vida é indomável, incontrolável. E essa sensação de falta de controle tenta roubar também a nossa esperança. Mas uma terceira coisa também tenta roubar a nossa esperança, que é a sensação de impotência diante dos reveses da vida. Existem situações que nós nos sentimos completamente frágeis, impotentes, situações que chegam para a gente e que atestam, comprovam essa fragilidade que nós temos enquanto seres humanos. Por mais forte que seja o homem, por mais poderoso, mais recursos que ele tenha, por mais que ele seja detentor de muito saber, uma enfermidade pode lançar todo esse poder, todo esse domínio, toda essa sabedoria no chão. Uma adversidade, uma decepção. Então, essa impotência diante da vida tenta roubar a nossa esperança, porque a pergunta que fazemos é: e se acontecer com a gente? E por que eu sou tão frágil? E diante dessa situação de incerteza, de fragilidade, de falta de controle, de impotência diante da vida, essas coisas tentam roubar a nossa esperança. Mas o texto de Romanos, um texto muito conhecido nosso, diz algo interessante sobre esperança e eu gostaria de ler junto contigo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 24. Eu vou ler inicialmente somente o versículo 24, a parte B do versículo, que diz o seguinte:
mas esperança que se vê não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Interessante essa expressão do apóstolo Paulo. O apóstolo nos ensina que se eu espero algo que eu visualizo, que eu vislumbro, não preciso ter esperança, já que eu já estou vendo. Esperança é caminhar no escuro. Esperança é caminhar sem a certeza e a convicção de que vai chegar lá, de que vai acontecer, que os meus projetos, os meus sonhos, os meus planos, a minha organização vai dar certo. Isso é a esperança que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque quem espera o que vê não tem esperança. É isso que ele está dizendo aqui. Esperança que se vê não é esperança. Ou seja, esperança é não ter certezas, não ter seguranças. Tem uma ideia muito interessante sobre esperança que diz o seguinte, uma ideia que nos ajuda a compreender melhor sobre esperança. Alguém já disse que esperança, em seu sentido mais profundo, não é o sentimento de que as coisas vão terminar bem, não é isso. Esperança não é isso. Mas antes, é a capacidade de lutar porque vale a pena, porque é bom, porque é útil. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, esperança não é a certeza de que todo investimento que você faz, por exemplo, na vida de seu filho, vai dar certo. De que no final seu filho vai corresponder às suas expectativas. Não é isso. Esperança não nos dá essa certeza. Mas a esperança que faz com que gastemos tempo, façamos investimentos sobre a vida das pessoas que nós amamos, pela plena certeza e convicção de que é bom, de que vale a pena. Cuidar dos nossos vale a pena. Cuidar dos nossos filhos é bom. Vale a pena fazer isso. Então, quando a gente pensa em esperança, não como certeza de que as coisas no final vão dar certo, mas porque aproveitamos as experiências que vamos tendo ao longo do caminho, se encaixa perfeitamente nisso que Paulo está dizendo. Olha, esperança, quem espera vendo não tem esperança, porque a esperança é aquilo que não se vê. É a garantia de coisas que não se vê. E isso é uma resposta muito boa a tudo que nós falamos de coisas que tentam roubar nossa esperança. Porque, como eu disse no início, nós vivemos em um mundo cheio de incertezas. E se investirmos tempos e a nossa vida apenas naquilo que temos certeza de que vai dar certo, nós vamos deixar de aproveitar tanta coisa boa que a vida nos oferece. Ou se nós quiséssemos viver no controle absoluto da nossa vida, da vida das pessoas que nós amamos, fazendo projetos e planos o tempo inteiro e nos consumindo ao ponto de gastar toda a nossa energia, de perder noite para que tudo aconteça exatamente como nós planejamos, duas coisas vão acontecer. Primeiro, nós vamos nos frustrar profundamente. E segundo, nós vamos entrar em uma paranoia alucinante. Porque a vida não nos permite isso, nós não temos esse controle. Esse é um sentimento de onipotência. Nós, seres humanos, não somos onipotentes. Aliás, é libertador quando nós vivemos sem essa necessidade de estar no controle de todas as coisas. A vida escapa-nos aos dedos, escorre pelas nossas mãos. E descansar sabendo que eu não preciso ter esse controle, mas aproveitar todas as experiências, todos os vale-a-penas que a vida nos oferece, é ter esperança. Se no final vai dar certo, nós não sabemos, não temos esse controle. Mas o que sabemos é que investimos o nosso tempo naquilo que vale a pena. Vale a pena. A vida nos desafia, a vida nos provoca. E ter esperança é caminhar observando todas as oportunidades que Deus nos dá enquanto vivemos. Se vamos desfrutar no final daquilo que planejamos, nós não temos esse domínio, esse controle, essa ciência. Mas é possível caminhar aproveitando todas as oportunidades que vão surgindo enquanto caminhamos. Nesse próprio texto aqui,
O apóstolo Paulo nos diz algumas coisas muito interessantes sobre esperança, e eu vou ler agora não apenas o versículo 24, mas os versículos que seguem. Versículo 24, eu vou ler novamente, diz assim: pois nessa esperança fomos salvos, esperança em Jesus. Mas aí o apóstolo fala o que eu acabei de citar. Mas esperança que se vê não é esperança, preste atenção. Quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos, ainda que não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, se nós queremos manter a esperança viva em nosso coração, com essa certeza de que nós não temos o domínio sobre o futuro, de que a vida nos desafia à onipotência, coisa que não somos, que a vida provoca o nosso coração e de que a vida também escapa ao nosso controle. Nós não conseguimos administrar todas as demandas, dar conta de todas as situações. Como é que nós devemos, o que devemos fazer para manter os nossos corações crendo e tendo esperança? O apóstolo Paulo dá algumas respostas aqui para a gente. Primeira coisa, no versículo 25, ele fala que nós devemos aguardar pacientemente. Como é que devemos preservar a esperança em nosso coração? Primeira resposta, esperando pacientemente. Existem coisas que só acontecem com o tempo. Existem coisas que nós não podemos fazer nada a não ser esperar. A maturidade vem com o tempo. A cura vem com o tempo. O perdão, às vezes, vem com o tempo. E tentar passar por cima do tempo, às vezes faz com que uma ferida não sarada se torne algo ainda muito mais doloroso. Sem o tempo necessário, nós não conseguiremos desfrutar do perdão que precisamos, ou liberar o perdão que precisamos. Sem o tempo necessário, às vezes não conseguimos lidar com situações, dar conta de demandas que só conseguiremos depois de um pouco mais de experiência, tempo. E o apóstolo Paulo fala, você vai guardar esperança no seu coração quando você conseguir esperar, aprender a esperar. Esperar. Alguém já disse que Deus tem 3 respostas para a gente. É meio clichê isso, mas é um pouco de verdade. Tem verdade nisso. Primeiro, Deus responde sim, quando a gente ora. E tem vezes que Deus responde não, não vou dar, não vou abrir essa porta, não vou fazer. E tem vezes que Deus responde espere. E é verdade. Existem circunstâncias na vida que Deus vai fazer com que você espere. E você vai ter que conter os seus ânimos, você vai ter que descansar, você vai ter que sentar e falar como salmista. Esperei pacientemente no Senhor. Quem aprende a esperar, aprende a ter esperança. Espera. Dá um tempo. Dá um tempo para você mesmo. Para que você experimente a cura, para que você aprenda um pouco mais. Às vezes, recuar não é desistir da batalha, mas recuar é esperar esse tempo de amadurecer um pouco mais, das coisas ficarem mais claras na cabeça. Tem pessoas, por exemplo, que no afã de resolver um conflito, sem esperar o tempo adequado, vai com o coração ainda cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de cólera, e ao invés de resolver o problema, termina criando um problema mais complexo ainda, maior ainda. Então, espera a ira aplacar, espera o coração sarar, espera as ideias amadurecerem na cabeça. O primeiro conselho de Paulo é: esperei pacientemente em Deus. Espera. Tem coisas que acontecerão na vida das pessoas com o agir de Deus e não com a sua influência. Aquela transformação, aquele toque que você queria dar à pessoa, calma. Mais interessado em transformar e dar esse toque na pessoa, mais do que você é Deus. Então entrega na mão do Senhor e espera. O salmista diz, Salmo 40, esperei com paciência, pacientemente no Senhor. Primeira coisa que nos ajuda a manter o nosso coração cheio de esperança. Segunda coisa aqui está no versículo 26, é crer que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Reconhecer que nós somos fracos não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de sabedoria.
Saber que eu não tenho todas as respostas, saber que eu não tenho todo o poder, saber que eu canso, saber que eu preciso recuar, saber que eu preciso de um colo, de alguém que me fortaleça, saber que eu, homem, preciso de um ombro amigo para desabafar, de alguém que me dê forças, que me dê uma mão, que me dê um ombro. É um sinal de sabedoria. Eu não preciso ser forte o tempo inteiro, eu não preciso ser detentor de todo o poder. E aqui o apóstolo fala isso, nós somos fracos, tão fracos que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Nós sofremos tentações, nós temos medo, nós somos inseguros. E isso não é um sinal de que nós estamos... É um sinal da constatação de que nós somos seres humanos. E todos esses sentimentos são próprios não dos fracos e derrotados, mas são próprios dos seres humanos. Existem situações que nós vamos ter medo, sim. Existem situações e circunstâncias que nós vamos nos sentir inseguros, sozinhos. E aí o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo nos ajuda. E como é que o Espírito Santo nos ajuda? Salmo 28, versículo 7 diz o seguinte, que o Senhor é a minha força, disse o salmista. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com um cântico lhe darei graças. O Senhor nos ajuda em nossa fraqueza. Vai ter momentos da sua vida que Deus vai precisar apenas que você dê um sinal de que você precisa da sua ajuda. Enquanto você está tentando sozinho, enquanto você está se esforçando, acreditando no seu poder, acreditando na sua capacidade, acreditando nas suas forças, talvez você não tenha o auxílio de Deus. Não porque Ele não queira te ajudar, mas porque você lá no fundo é apenas um orgulhoso, um vaidoso. Mas quando você reverentemente, quebrantado, se aproxima de Deus, a Bíblia nos ensina que um coração quebrantado, um espírito contrito, o Senhor não rejeita. E o profeta Isaías, no capítulo 40, versículos... capítulo 40 de Isaías, versículo 29 a 31, diz assim, eu vou ler aqui para você. Ele, o Senhor, fortalece ao cansado. Olha, talvez você esteja cansado. O Senhor fortalece o cansado. Dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aí o profeta continua. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. O Senhor pode nos ajudar de duas formas. Essas palavras, tanto do Salmo 28 quanto de Isaías 40, podem acontecer de duas formas em nossas vidas. Primeiro, com a intervenção de Deus mesmo. Naquela segunda-feira que você imagina que você vai estar sem ânimo e cansado, sopro da graça de Deus te invade, você levanta, se coloca de pé e se pergunta, de onde vem essa força? Essa força vem do Senhor. Essa força vem do Senhor que sustenta os cansados. Quando você olha para os universos, as possibilidades da sua vida e não vê novos horizontes, e de repente, como de um passe de mágica, você começa a ver alternativas, você começa a ver possibilidades, você se pergunta, de onde vem isso? Vem do Senhor que dá ânimo ao cansado, que abre portas, que é a nossa fortaleza, que é o nosso escudo. O Senhor nos ajuda assim também. Mas às vezes o Senhor nos ajuda com irmãos de fé, com pessoas que podemos contar, com pessoas que vão estender a mão no momento em que parece não ter saída. E isso é um milagre de Deus também. Às vezes nós queremos que um anjo alado venha dos céus, que uma resposta sobrenatural, que alguém fale, uma voz que fale aos nossos ouvidos, mas muitas vezes, preste atenção nisso, a voz do Senhor será ecoada através da voz de um amigo que nos quer bem, de um cônjuge que nos conhece o nosso coração, de um filho que tem uma palavra e nos confronta a alma. A voz do Senhor pode ser escutada, percebida, ouvida diante de pessoas que nos querem bem. Então preste atenção na sua esposa, preste atenção no que o seu esposo diz. Ouça atentamente os seus filhos, seus irmãos, seu amigo, seu pastor. Ouça, porque talvez a resposta que vai te dar um ânimo, que vai fazer com que os seus olhos se abram, pode vir da vida de alguém que vai fazer o seguinte, vem aqui meu amigo, deixa eu orar por você.
ou de alguém que você vai pedir, ora aqui por mim que eu estou me sentindo tão cansado. E o Espírito Santo vai te renovar, vai te ajudar na sua fraqueza. Fique atento à observação, aos conselhos das pessoas que te amam. E a esperança que você precisa talvez pode vir como uma resposta de uma pessoa que te quer bem, e a voz do Senhor que vai te dar força, que vai fazer com que a esperança se renove no seu peito, talvez venha de pessoas que caminham como você. Caminhar na vida é difícil, como eu acabei de falar. A vida nos apresenta desafios enormes, mas nós não precisamos passar pelas lutas da vida sozinho. Deus nos dá amigos e irmãos. Aproveite disso. Não queira ser durão, não queira ser durona. Não queira parecer que você não precisa de ninguém. Não é assim que você vai guardar a esperança no seu coração. Mas é nessa caminhada comunitária. Amigos, irmãos, pessoas queridas que fazem com que no dia do desânimo, no dia da desesperança, no dia do desespero, vai ser um sinal claro para Deus de um Espírito que dá força ao cansado. Talvez você seja instrumento nas mãos de Deus para dar força a alguém que está cansado. Mas talvez seja você esse que está cansado, sobrecarregado, e vai ouvir a voz de Jesus dizendo: vinde a mim, eu te aliviarei. Na voz de um amigo, na voz de um irmão. Segunda coisa que Paulo nos diz é isso, que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Terceira coisa que Paulo fala agora está no versículo 27. Como é que eu posso guardar esperança em meu coração? É saber que aquele que sonda os nossos corações conhece as nossas intenções. E aí eu aprendi uma coisa interessante caminhando com Deus. É que Deus abençoa intenções. Nem sempre o que nós planejamos vai dar certo. Nem sempre os nossos votos com o Senhor nós vamos conseguir cumprir. Mas Deus sabe a intenção do seu coração. Deus sabe que você quer acertar. Deus sabe que você quer o melhor. Deus sabe que quando você fala algo com o seu filho, aquela sugestão, aquela opinião, aquele pegar no pé é bem intencionado. E Deus zela por isso. Isso agrada o coração de Deus, boas intenções. Mas boas intenções comprometidas com a verdade. Não boas intenções do auto-engano, quando você fala de algo e no fundo você não quer algo. Mas quando você está inteiro, quando você é íntegro, quando o que você pensa, o que você fala, os seus projetos, o seu esforço é para que dê certo. Ainda que não dê certo, mas você se esforçou, você deu o seu melhor. Você deu o seu melhor. Deus abençoa isso. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 27. Aquele que sonda os corações conhece a intenção. Ele sabe do seu coração. Descanse nisso. Ainda que as coisas fujam do seu controle, ainda que as coisas escapem do seu dedo, Deus sabe que você quis. Deus sabe que você estudou bastante para aquela prova que você não conseguiu passar. Deus sabe que você deu o seu melhor no seu trabalho e a promoção não veio. Ele sabe do seu coração. E é como eu falei, esperança não é saber que eu vou dar o meu melhor aqui no meu trabalho para no final ser promovido. Talvez não seja. Então por que eu devo fazer? Porque vale a pena. Vale a pena ser gente do bem, vale a pena guardar o coração, preservar o coração fazendo o que é bom. Se no final nós vamos colher coisas ruins, pouco importa. O que eu tenho orado hoje, a minha oração por mim, eu faço que seja por você também, eu oro por você, é que o Senhor nos encontre fiéis, fazendo o que é certo, fazendo o que é bom, apesar dos pesares da vida. Em relacionamentos é assim, você vai ser fiel, mas você não vai ter certeza de que o outro é fiel. Mas também você não precisa entrar na paranoia de ficar o tempo inteiro, será, você vai enlouquecer. O que cabe a você? Seja fiel. Dê o seu melhor. Seja um bom profissional, seja um bom aluno. Não porque no final vai dar certo, mas porque vale a pena. Seja uma pessoa do bem. Seja uma pessoa agente do bem, promotora do bem. Porque você vai colher coisas boas? Nem sempre. Nem sempre. A lei da semeadura não é 100% verdadeira, 100% correta. Não é porque você semeia sempre o bem que você vai colher sempre o bem. Às vezes você vai colher o mal. Mas não é por isso que você vai deixar de semear o que é bem. A esperança vem disso. Se no final não der certo, não cabe a você. O que cabe a você é fazer o que vale a pena. Faça o que vale a pena, porque Deus abençoa intenções. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe que você está se esforçando, dando o seu melhor. Faça isso. Tenha esse compromisso de consciência diante do Senhor. Que a sua oração é: Senhor, está difícil. Senhor, não estou conseguindo visualizar um final positivo.
mas enquanto aquilo que cabe a mim, eu darei o meu melhor. Aleluia. Isso fará com que o seu coração permaneça cheio da esperança. Próximo conselho de Paulo, agora está no versículo 27, também na parte B, é que ele fala que o Espírito Santo intercede pelos santos. Nós vamos passar por muitas lutas na vida, mas o que faz com que o nosso coração tenha esperança é saber que o Senhor está do nosso lado. Uma vez disseram o seguinte para o presidente norte-americano Abraham Lincoln, na Guerra da Secessão. Disseram o seguinte: um general falou para ele que o Senhor esteja do nosso lado. E ele falou: mais importante do que isso é que nós estejamos do lado de Deus. Interessante isso. Não é apenas Deus validando os nossos projetos, não é apenas um Deus que abençoa aquilo que nós desejamos, mas tem um Espírito que intercede por nós, é estar sensível à voz de Deus, para que estejamos fazendo exatamente aquilo que Deus deseja que façamos. Isso nos dá esperança. Porque, como eu falei, a vida foge ao nosso controle, foge ao nosso, mas não ao de Deus. E todas as vezes que eu estou atento à voz de Deus, a probabilidade de dar errado na minha vida é quase nula, quase zero. Porque eu estou abrindo mão dos meus projetos pessoais, prioridades para dar atenção ao que Deus deseja para mim. É isso que significa um Espírito que intercede por mim, que ora por mim, que me acompanha. Interessante que Jesus é conhecido como Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós, Deus revelando a sua vontade a nós. Jesus, em determinado momento do seu ministério, disse o seguinte sobre os seus discípulos: eu não vos chamo mais de servos. Interessante isso. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu te chamo de amigo. Porque tudo o que o meu Pai me deu para fazer, eu tenho revelado a vocês. Jesus revela os planos de Deus para nós, para que vivamos de acordo com a vontade de Deus. Vai ter momentos da sua vida que você vai precisar recuar. Vai ter momentos da sua vida que você vai precisar dizer não, mesmo querendo. Vai ter momentos da sua vida que você vai ter que dizer sim, mesmo não querendo. E por que você vai ter que fazer isso? Porque você vai querer agradar a Deus. E alguém pode dizer: mas pastor, por que eu devo fazer isso? Porque aqueles que andam com Deus confiam na bondade de Deus. Nós temos esperança não porque nós temos certezas sobre o futuro, não nossas certezas, mas nós temos esperança porque nós confiamos no caráter de Deus, confiamos na bondade de Deus. E ainda que o caminho seja tortuoso, a única coisa que nos dá a certeza de que no final vai dar certo não são os meus esforços, não são as minhas forças, não é a minha capacidade, não são os meus projetos, não é isso que me dá a certeza do futuro, mas é Deus. Eu confio em Deus. É mais ou menos a oração que Daniel fez. É mais ou menos a resposta, aliás, que Daniel deu diante do rei. Se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar da fornalha. Mas se Ele não quiser, eu continuo confiando em Deus. Vai ter lutas e fornalhas da sua vida que você no final não vai dar muito bem o que você planejou. O resultado não vai ser muito bem o que você planejou. Lhe asseguro que vai acontecer isso. Mas ainda assim você deve confiar na bondade de Deus, na vontade de Deus. Porque o apóstolo Paulo, nessa mesma carta aos Romanos, sobre a vontade de Deus, nos diz o seguinte: que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez no momento você não consiga ver como boa, perfeita ou agradável, mas eu te asseguro que aqueles que confiam no Senhor, naqueles que permite-se se submeter à vontade de Deus, que permite que o Espírito Santo interceda por você, por Ele, são aqueles que experimentam da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esses são os que guardam o coração e esperança. Bom é ter esperança. E lhe asseguro que aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, são os que guardam o coração e esperança. E a minha oração por você é que você possa
passar pelas adversidades da sua vida tendo esperança, porque você confia em Deus, porque você entrega a sua vontade, o seu futuro, os seus projetos, a sua família, os seus filhos, tudo nas mãos do Senhor, espera nele. Que Deus te abençoe, que Ele te enche de esperança, que Ele te dê graça. Em nome de Jesus. Amém. Tu és santo.